Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje nós vamos definir a dinâmica e discutir as principais forças da dinâmica. Primeiramente, o objetivo da dinâmica é você estudar o movimento de um corpo se preocupando com as origens desse movimento, ou seja, quais são as forças aplicadas, quanto de energia foi gasto, qual o impulso que foi dado, ou seja, na dinâmica será introduzido alguns conceitos. Então, será introduzido o conceito de força, conceito de energia, impulso e quantidade de movimento. Essas grandezas que eu mencionei, elas servem para você avaliar o movimento de um corpo, se preocupando com as origens desse movimento. Ou seja, enquanto a cinemática apenas descrevia o movimento, ou seja, se pegava o movimento pronto e apenas analisava, a dinâmica vai mais ao fundo, ou seja, a dinâmica busca você estudar o movimento, explicando as suas origens. É importante, no começo do estudo da dinâmica, discutir as principais forças. Duas delas vamos discutir hoje. Quais são? Vamos discutir a força-peso e discutir a força normal. O bom entendimento dessas forças faz com que facilite, a descrição do movimento completo de um corpo. Então vamos começar a discutir o que é força-peso. Força-peso deve ser entendida como sendo a força gravitacional que o planeta ou um satélite exerce em um corpo na sua superfície. Ou seja, dois corpos com massa, independente de onde eles estão, eles serão atraídos. Nós chamamos de força-peso a força gravitacional com que o planeta ou o satélite atrai um corpo na sua superfície. Então, observem, um corpo na superfície de um planeta qualquer é atraído para o centro desse planeta por uma força que eu chamo de força-peso. A força-peso ela tem origem gravitacional, ela tem a direção do centro do planeta, aponta na direção do centro do planeta, e é o mais importante, da terceira lei de Newton, sabemos que a toda ação tem uma reação igual e contrária. Então, se o planeta está atraindo o corpo para a sua superfície, o corpo também atrai o planeta para a sua superfície, ou seja, a reação da força-peso atua no centro do planeta ou satélite onde o corpo está sendo colocado. Então, força-peso é uma força gravitacional de atração entre dois corpos. Eu tenho a força de um corpo no outro, tem a reação desse no primeiro. De tal forma que sabemos descrever a força-peso. E como é que calculo a força-peso? O cálculo de qualquer força ela deve ser feito fazendo uso da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton afirma que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Como a força resultante é a soma de todas as forças que atuam no corpo, para esse corpo que está na superfície desse planeta, desprezada a resistência do ar, a força resultante é puramente a força-peso. De tal forma que a força-peso é dado pela massa vezes a aceleração. Na superfície de um planeta, a aceleração que vigora é a aceleração da gravidade gerada por esse planeta. De tal forma que o peso é dado pelo produto da massa com a gravidade. É importante lembrar que é importante você diferenciar massa de peso. Na física, peso é uma força. Massa é uma quantidade de matéria do corpo que é invariável, independente de onde o corpo está. Para você saber o peso, você precisa saber a gravidade local. Outra força importante é a força normal. A força normal deve ser entendida como sendo uma força de contato entre um corpo e uma superfície. Ou seja, para esse corpo representado por essa caixa e a essa superfície, esse corpo, ao entrar em contato com essa superfície, microscopicamente esse corpo está deformando a essa superfície. Essa superfície reage a essa deformação, aplicando a esse corpo uma força que eu chamo de força normal. Uma característica importante da força normal é que ela é sempre perpendicular à superfície de contato, ou seja, faz 90 graus com essa superfície. A terceira lei de Newton afirma que a toda ação tem uma reação, de tal forma que, se eu tenho a força da superfície sobre o corpo, eu tenho de ter a reação do corpo sobre a superfície, ou seja, a reação da força normal está na superfície de contato. Ao passo que a força gravitacional, a força-peso, é uma força de origem gravitacional, a força normal ela é uma força de origem eletromagnética. Ela surge das deformações microscópicas que esse corpo provoca nessa superfície. É importante a gente diferenciar essas duas forças. E essa diferença surge quando a gente representa as forças em um corpo apoiado em uma superfície. Observem,
Imagine esse corpo nessa superfície. Se eu fosse representar todas as forças nesse corpo, eu tenho duas forças importantes. A força peso está presente, ou seja, a força que o planeta exerce sobre esse corpo está aqui presente, cuja reação dessa força está no centro do planeta. E além da força peso, eu tenho presente nesse corpo a força normal. Esse corpo está apoiado nessa superfície, eu tenho a força que a superfície exerce no corpo. Aqui está a normal, perpendicular à superfície, cuja reação da normal está na própria superfície, como falamos anteriormente. Quando nós concentramos os esforços olhando apenas para esse corpo, eu observo que nesse corpo eu tenho duas forças contrárias. Se esse corpo apoiado nessa superfície está em repouso, como está, significa dizer que a força normal é igual à força peso. Dizer que a normal é igual à força peso em módulo, isso aqui é uma condição de equilíbrio. Não implica dizer que se a normal é igual ao peso, quer dizer que uma é reação da outra. Esse é um erro muito grave. Ou seja, quando a normal é igual ao peso, é uma condição de equilíbrio. O fato do corpo estar em repouso, uma força é igual à outra. Então, essa foi a dica de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.